O antropólogo Antônio Hilário Aguilera atua como perito judicial em processos de demarcação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul. Ele explica como acontecem os procedimentos. O antropólogo vai pesquisar, com os indígenas na região, vai fazer levantamento topográfico, vai em cartório, ele vai levantar o histórico da terra e o histórico da comunidade indígena naquele local, para provar se é ou não terra indígena. Foi contra esses procedimentos que os produtores rurais aqui do estado protestaram durante a visita da presidente Dilma Rousseff nesta semana. A revolta dos fazendeiros é porque a FUNAI não tem divulgado o início dos estudos antropológicos. De acordo com o assessor jurídico da FamaSul, o caso mais recente é o da Iguatemi Pecuá 1, em que os proprietários só tomaram conhecimento da demarcação quando o relatório foi publicado no Diário Oficial. O processo corre sem o conhecimento do produtor afetado, que vai ser surpreendido lá no final do seu processo, já na publicação do relatório final do grupo de trabalho e se encerrando o prazo de manifestação. A lei garante que desde o primeiro momento a FUNAI tem que informar, e depois tem que publicar esse ato no Diário Oficial, quando declara que a terra é indígena, ela publica um resumo do estudo antropológico. O fazendeiro ou interessado ele tem 90 dias para entrar na justiça, mas desde o início do processo ele tem direito de ser informado que a terra dele está sendo estudada antropologicamente. O principal ponto de discussão e de divergência entre as duas partes hoje se dá em torno das diretrizes adotadas pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do processo referente à reserva Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. O governo federal ainda não adota essas diretrizes como normas para os procedimentos de demarcação de terras indígenas no Brasil. Para os produtores rurais, isso gera uma insegurança jurídica. Aqui no estado nós temos 8 terras indígenas já demarcadas que se encontram atualmente em processo de ampliação por parte de processos administrativos da FUNAI. Outra consequência é o aumento da tensão e da violência entre índios e fazendeiros nas regiões analisadas. Em fevereiro deste ano, um jovem indígena de 15 anos foi morto por um fazendeiro em Carapó. Já no mês de abril, foi a vez de um proprietário rural, ex-policial militar, ser morto por indígenas em Douradina. Para o antropólogo, o direito das duas partes precisa e pode ser respeitado. A FUNAI é um órgão do executivo, paralelo a isso tem o judiciário, Então o fazendeiro ou o interessado, ele entra na justiça para dizer, olha, eu não estou de acordo com isso, a minha terra foi comprada, eu tenho título, Então o juiz, que dirige o processo, ele intima um perito antropólogo, que não pode ser o mesmo que fez o estudo, para em nome do juiz fazer uma perícia antropológica. Então ele tem que ouvir os dois lados, refazer esse estudo para confirmar se a terra é ou não indígena. Já o assessor jurídico da FamaSul considera que esta não é uma questão apenas fundiária, mas de cunho social e muito mais ampla. Em Mato Grosso do Sul não tem uma situação de regularização de terra indígena sendo conduzida pela FUNAI. São criação de novas terras indígenas. E esse cenário desvia a atenção da sociedade para o real problema, que é um problema social. A falta de atendimento, a falta de estrutura, a falta de amparo e de apoio por parte do governo para que as comunidades indígenas possam se estruturar e se manter. A temática indígena é uma questão bastante complexa. Nessa região do Brasil, no Mato Grosso do Sul, essa relação da terra ela é muito conflitante, muito conflituosa, porque é uma terra rica e ela foi ocupada há pouco tempo de uma forma irregular. E o próprio governo titulou boa parte dessas terras. Então muitos desses proprietários hoje eles têm direito